Graça e paz, irmãos. Dessa vez eu vou fazer algo que faz muito tempo que eu não faço. Eu vou terminar todo o estudo do livro de Jó antes de ir para qualquer outro profeta da Bíblia. Então tá, eu separei aqui em 4 pontos. Eu vou falar deles bem resumido só para introduzir o assunto. Eu vou falar sobre 4 revelações que nós não percebemos no livro de Jó. É claro que eu já falei algumas delas nos vídeos anteriores. Inclusive essa é uma das coisas que eu anotei aqui, para avisar os irmãos que nem sempre dá para ficar trazendo coisas novas. Às vezes algumas informações, algumas revelações, elas são necessárias se repetirem nos vídeos. Porque senão não tem como falar. Você precisa daquele ponto para pôr um acréscimo. Então 4 coisas que nós não percebemos no livro de Jó. A primeira, quem é Satanás? É claro que você lendo o livro de Jó, de agora, pensando para trás, você sabe muito bem o que é o diabo. Mas não pensa que as pessoas sempre soube quem que é Satanás, que tinha essa clareza toda. Deus foi revelando quem que é o diabo, aquela serpente que enganou Eva e que fez Eva enganar Adão, lá no Éden. Deus foi revelando isso de pouco a pouco pelos profetas. Foi revelando os mistérios, através de parábolas, usando homens. De pouco a pouco Deus foi entregando quem que é a serpente, o que que ela fez antes do tempo, quais são as intenções dela para o tempo e o que que ela fará no futuro, para onde ela vai, tudo Deus está revelando progressivamente. E essa ideia você vê no livro de Jó e você encontra uma relação muito grande com o livro de Enoque. E você vê que eles não tinham uma clareza de quem era Satanás e de como ele estava atuando na terra. E eles tinham uma sabedoria diferenciada, diferente da nossa. Essa parte da sabedoria que eles tinham, eu vou falar com mais detalhes no vídeo 2. Mas eles tinham um tipo de sabedoria que era uma sabedoria onde eles falavam por parábolas. Muitas parábolas que inclusive inspiraram Salomão. Salomão não fala muito da sabedoria, do entendimento. Ele não fala para buscar a sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata, e nada que há nesse mundo pode se comparar à sabedoria. E essa sabedoria é a sabedoria que é o próprio Cristo, o nosso Senhor. Foi Jó o primeiro a falar disso. O primeiro. Se Jó aprendeu com Adão, com outros personagens, nós não temos relatos. Mas nós temos relatos na Bíblia, que você parece que está lendo Provérbios dentro do livro de Jó, Eclesiastes dentro do livro de Jó. Aliás, várias palavras dos profetas e vários salmos dentro do livro de Jó. Por isso que o livro de Jó foi um dos que mais impactou a minha vida. Se não for o que mais impactou. É que vocês não sabem ainda tudo que está aqui. Eu vou pôr no canal tudo, para vocês entenderem. Então, o primeiro ponto é esse. Quem que era Satanás? E aí, essa parte da sabedoria eu explico melhor na parte 2, tá? Porque eles tinham uma sabedoria que era uma sabedoria diferente da nossa. É uma sabedoria que inspirou todos os outros profetas e apóstolos, escritores da Bíblia. E aí eu tenho que falar um pouquinho disso no tempo, né? Qual era o tempo em que eles viviam? Da onde eles tiraram tanta sabedoria para a sua época? Porque o que eles falaram, irmãos, eles tinham que ter acesso pelo menos ao livro de Moisés, Josué, as palavras de Samuel, Juízes. Eles tinham que ter acesso a esses livros. Até os amigos de Jó que falaram de maneira louca, porque eles acusaram Jó, eles não tinham o coração reto, eles não tinham obras para Deus dar testemunho deles. Eles falaram de maneira louca, foi o próprio Deus que disse isso. Eles falavam coisas que, na verdade, são certas, só que a resolução deles estava errada. A intenção do coração deles também era maligna, porque era refutar Jó, sem misericórdia alguma, de um homem naquele estado. Um homem que eles viram que tinha tantas obras, tantas coisas boas, as quais boas obras fez Deus dar testemunho contra as trevas. Então o diabo, ele foi muito envergonhado lá no passado, aí ele quis montar uma seita hoje, que é contra as obras, no sentido de falar que obras você faz ali só
porque é um salvo, mas obras não te salvam. Contra a Bíblia. Eu ouvi rumores emergindo da terra. Rumores que são falados por boca de pessoas que parecem apóstolos, mas falam como João Calvino. Que obras não te salvam, aí eles confundem com as obras da lei e ainda não leem as cartas de Paulo de maneira correta, né? Porque Paulo fala de obras para a salvação, Tiago também. E Tiago fala de uma maneira tão clara que não precisa nem de teologia. Com uma semana de conversão, lendo a Bíblia, você já vê claramente o que o apóstolo Tiago está nos falando. E Tiago, inspiradíssimo na verdade pelo Espírito, foi o único que mencionou o nome de Jó no Novo Testamento, no mesmo contexto que menciona de Elias, no mesmo contexto que fala de festas, de colheita, de vinda do Senhor. E tudo isso, Tiago pôde não ter entendido o que ele estava fazendo ali. Ele pôde entender algumas coisas, só que eu acredito que ele não entendeu tudo, porque precisava do Apocalipse. Se Tiago pudesse ressuscitar e ler o Apocalipse capítulo 11, ele iria ficar assustado e maravilhado. Porque na carta dele parece que ele está nos explicando o Apocalipse 11, como eu já falei nos vídeos anteriores. Então você vai ouvir esses rumores de que obras não salvam, como se obra e fé fossem coisas completamente diferentes. São, se forem as obras do livro da lei. As obras que Deus deu para o povo praticar, para eles viverem até um tempo de uma renovação. Até o tempo em que viesse Cristo. Coisas que são faladas em Hebreus. Então, se for essas obras, sim, elas não salvam depois que veio Cristo. Porque antes da vinda de Cristo, eles tinham que fazer para ter vida. Porque foi promessa de Deus. Aquelas obras fariam a diferença entre a vida e a morte entre eles. Caso contrário, Deus não poderia cobrar isso deles, né? Você vai ouvir rumores, esses rumores todos foram emergidos da terra. Rumores de que Deus deu uma lei impossível para o povo praticar, para eles entenderem que Cristo era o único que podia praticar, porque senão, se nós se vivêssemos naquela época, pudéssemos praticar, para que viria Cristo? Confundiram com as palavras de Paulo e não entenderam as palavras de Moisés, quando Paulo está sendo bem claro quando ele usa as palavras de Moisés e compara com o tempo de Abraão. Então olha só a confusão que emergiu da terra. Isso porque o diabo ficou furioso com as obras de Jó. Obras de caridade, obras que sem elas Deus não daria testemunho de Jó, testemunho do reino. Porque o que está por detrás do livro de Jó é tudo o que aconteceu antes da fundação do mundo. Tem coisas impressionantes no livro de Jó. E que sim, eu sei que você sabe disso, mas às vezes a gente não bota a atenção que precisa. Então esse é o primeiro ponto. Quem era Satanás? Vou falar melhor sobre isso amanhã porque vou ler textos. Segundo ponto, Jó e Enoque. Você vai ter que admitir que o livro de Enoque é inspirado. Não só porque eu vou ler Jó e cruzar alguns textos, porque Judas falou e citou Enoque. Eu ouvi rumores que emergiram da terra, rumores que são falados por boca de pessoas que parecem apóstolos, mas que falam como dragão. De que Enoque não é bíblico, não. Bíblico é decreto dominical. Bíblico é uma profetisa, Ellen White. Bíblico é que o juízo investigativo está acontecendo agora. Bíblico é você guardar o sábado. Então, são rumores que se levantam da terra, querendo refutar o livro de Jó. Uma vez que Deus determinou que o livro de Jó ficasse fora da Bíblia, para ele ser resgatado com muita categoria no final. E se dependesse de muitos homens, glorificados por homens de hoje, Martinho Lutero tinha tirado o Apocalipse da Bíblia. Você sabia disso? Você sabia que um dia o Apocalipse esteve fora da Bíblia? Mas nesse propósito, Deus não permitiu que o Apocalipse estivesse fora. Enfim, Jó e Enoque. Você vai ter que encontrar essa relação.
Eu vou falar sobre isso. O terceiro ponto, Eliú, bode ou ovelha? Irmãos, Eliú é a parte que mais me chamou a atenção no livro de Jó. Porque Deus mostra pra gente como que a besta da terra, estou falando dela o tempo todo, né? Que emerge do mar, como ela vai enganar com eficiência muitas religiões. Muitas pessoas que hoje estão em programas falando de Cristo, elas vão ser enganadas pela besta da terra. Não vai ser difícil. É só ter um discurso bonito, com palavras bonitas, engrandecendo o Deus Todo-Poderoso, com aparência de justiça, com um discurso sistemático, teológico. E esses Eliús vão enganar muitos. Esses formam a besta da terra. Porque Eliú, no livro de Jó, ele está representado na besta Behemoth, a besta da terra do livro de Jó. E você sabe que essa trabalha a favor do Leviatã, que é Satanás, que está representado nessa besta do mar, que está no livro de Jó, e somente no livro de Jó e no livro de Enoque que aparece essas duas bestas com esses nomes. Lá no Apocalipse vai ser chamado de besta da terra e besta do mar, com uma montagem de animais que Deus haveria de revelar lá para o profeta Daniel, e aí todas as coisas se conectam. Ponto 3. Não, ponto 3 é Eliú, né? Bode ou ovelha? 90 e tantos % aí no YouTube, você vai, de pessoas que estão falando sobre isso. Eliú, o homem de Deus. O homem que provou que Jó estava contra os desígnios de Deus e estava soberbo. Olha só. Eliú, ele recruta mais inimigos, mais amigos de Jó. Sabia? Na Bíblia nós só temos 3 amigos de Jó. Mas Eliú, ele foi usado para recrutar mais amigos, aspas, de Jó. Pessoas que estão contra os desígnios de Deus e colocam escuridão nos desígnios do Senhor. Eliú foi um desse. E aí eu vou mostrar mais alguns pontos, embora eu já tenha falado isso resumidamente nos vídeos passados. E o quarto ponto, que é lindo, a testemunha de Jó. Jó, ele coloca Deus como testemunha dele no livro. Mas é curioso que isso está num só capítulo. E nesse mesmo capítulo, Jó fala, Deus se irou contra mim. E quem é que vai remover a ira de Deus uma vez que ele quer se irar? Embora eu não tenha nada nas mãos, eu não tenha pecado e minha oração seja pura, ele se irou contra mim. E os amigos de Jó ouvindo isso e ficando doido da vida. Parece que Jó está falando que Deus é injusto. E os amigos de Jó, embora eles tenham ouvido Jó falar que Deus é justo, que nele não há injustiça, e que ainda que Jó fosse justo, ele teria que pôr a mão na boca, porque não tem como discutir com Deus. Mesmo assim, olha, Jó não atribui nada de injustiça contra Deus. Mesmo assim, os amigos de Jó distorceram a sua palavra. E Jó acusa eles disso. Jó fala, vocês são consoladores molestos. Sabe uma pessoa que vai consolar, mas atormenta? E Jó fala, suas palavras são mentirosas. Longe de mim dar crédito para vocês. Confiar em vocês e dizer que vocês estão certos. Longe de mim. E Jó fala, tais acusações merecem a ira de Deus. Olha só. Os amigos de Jó estavam a ponto de fazer Jó pecar com a boca. Mas Jó não pecou. O próprio escritor do livro dá a sua perspectiva. Falando, e nisso Jó não pecou com a sua boca. E nisso Jó não atribuiu injustiça a Deus. O próprio escritor de Hebreus, no início do livro, durante 2 vezes, ele dá esse testemunho de Jó, dizendo que Jó não pecou com os lábios. Ora, se Jó se ensoberbeceu, se engrandeceu, usou de vanglória, confiou nas suas boas obras e estava, como diz Eliú, justificando mais a si mesmo do que a Deus, isso são palavras de Eliú, o próprio escritor do livro iria ter que voltar e dar a sua análise e falar, e nisso Jó pecou. Porque é pecado isso daí. Mas Deus admitiu. Admitiu não, Deus desmentiu todos esses daí. E Deus desprezou Eliú de uma maneira vergonhosa. Então, é um caso em que Deus treina o nosso coração.
Porque você fica, na primeira vez que você escuta as palavras de Eliú, você fica confuso. Parece que Jó pecou, porque se tudo o que Eliú falou foi verdade, Jó pecou. E o diabo, você pode ver que o diabo não volta mais lá na presença do Senhor. Depois que, da segunda vez, do segundo desafio, que Deus entregou Jó nas mãos do diabo e falou, está na sua mão, só não mata ele. E o diabo presenciou que Jó não pecou com os lábios, pode ver que ele não volta mais. Porque se Jó tivesse pecado, ele voltaria com argumentos contra Deus. Não tinha mais o que fazer. O único passo que o diabo teria agora, sem ser a carta na manga dele, que era Eliú, seria matar Jó. Mas não podia matar um homem daquele, inocente. Então não tinha mais argumento para o diabo. Por isso que não tendo mais argumento, e depois que Jó discursou por 6 capítulos, e essa vai ser uma das novidades do vídeo que eu vou gravar, porque no vídeo passado eu fui um pouco limitado. Eu achava que o discurso de Jó foi só dos capítulos 29, 30 e 31, aqueles capítulos maravilhosos, que desperta a ira, acende a ira nos Eliús de hoje, nos calvinistas. Então, aqueles 3 capítulos de Jó, na verdade, ele tinha discursado mais 3 capítulos anteriores. Significa que Jó, o último discurso de Jó, durou 6 capítulos, sem interrupção, sem ninguém refutar. Por isso que depois que todos calaram a boca, não tinha mais o que falar, porque todos sabiam, todos estavam presentes quando Jó colocava quando preparavam a sua cadeira para Jó sentar na praça e falar da sabedoria de Deus, explicar o Senhor. E Jó, tendo testemunho de todos, nenhum pobre ficava sem ajuda. Jó chorava com os que choravam. Todos poderiam testemunhar coisas de Jó. E todos esses que foram ajudados e consolados por Jó, ao ponto de Elifaz falar, você não era os olhos do cego e as pernas do coxo? Cadê agora essa justiça na qual você confiava? Irmãos, Elifaz, que é descendente de Esaú, abriu a boca para falar isso. Vê se a ira de Deus não ia ficar bem acendida contra esse homem. Eles só escaparam por causa daqueles 7 dias que eles ficaram ali, se compadecidos de Jó. Só por isso. Então, olha só que coisa. Aí Jó discursou por 6 capítulos e, meu Deus, isso fez uma ira tão grande no diabo, tão grande, que aí a ira que estava acesa no diabo refletiu em Eliú. Por isso que diz que a ira de Eliú se acendeu. Não se acendeu porque contra os 3 amigos e contra Jó. Eliú, a ira se acendeu. Por quê? Não está escrito, vocês não usaram de misericórdia com Jó. Não. Eliú pisou mais ainda em Jó. Está escrito que a ira de Eliú se acendeu contra os 3 amigos porque eles não tinham mais palavras. Eliú estava torcendo para Jó ser refutado. E Eliú não podia abrir a boca para falar antes porque ele era mais um moço. E a ira de Eliú se acendeu contra Jó porque ele pegou as palavras de Jó e distorceu, entendeu errado. Não podia entender o que era reto. Ele era incapaz disso. Ele entendeu pelas palavras de Jó que Jó justificou mais a si mesmo do que a Deus. E atribuiu injustiças a Deus, contra o testemunho do próprio Deus, que disse que Jó era reto. Só que eles não sabiam de nada disso, né? O próprio escritor do livro contradiz Eliú. Quando o escritor do livro diz por 2 vezes no começo, e nisso Jó não pecou com seus lábios, nem atribuiu injustiças a Deus. O escritor do livro está dando a sua análise sobre Jó. Se eu fosse o escritor e visse que Jó pecou com os lábios, eu iria falar no final. E nisso Jó pecou, atribuiu injustiças a Deus. E aí, o ponto 4, né, que eu estou falando é da testemunha. Como que Jó vai colocar Deus por sua testemunha, sendo que ele mesmo está falando que Deus estava contra ele? Então Jó reconheceu que falou coisas sem entendimento, mas não foram coisas aonde trouxeram escuridão nos desígnios de Deus. Eliú falou coisas sem conhecimento, mas que trouxeram escuridão nos desígnios de Deus. Jó falou coisas sem entendimento
porque realmente não era do entendimento dele algumas questões que eu anotei, acho que tá no papel lá embaixo. Não está aqui porque aqui não estão os textos. Mas acho que eu lembro de cabeça. Jó, ele achava que a mão de Deus tocou nele. A ira de Deus estava sobre ele e que era sem causa. Esses 3 pontos mesmo. A sequência Jó fala, Deus sem causa está fazendo isso comigo. Mas não atribui injustiças a Deus. Os amigos de Jó que distorceram o discurso de Jó, mas Jó fala que Deus é justo. O que ele falou no começo do livro? Que martela, assim, bate o martelo na justiça de Jó, mostrando que Jó não pecou em nada. Jó falou, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se ele quer fazer isso comigo, quem é que vai estar contra? Mas só que é sem causa. Eu não pequei para essas coisas sobrevirem sobre mim. E os amigos de Jó não admitiam isso. Achava que Deus não podia fazer tudo aquilo com um homem sem causa. E é claro que sem causa Deus não poderia fazer. Só que Deus falou para o diabo. Você está vendo meu servo Jó? Ele continua reto, íntegro e conserva a sua retidão se desviando do mal, embora você me incitaste contra ele sem causa. Deus está falando sem causa. É sem Jó ter pecado. Jó não fez nada de mal para receber aquilo, e nem metade daquilo, e nem metade da metade daquilo. Mas foi sem causa. Só que agora criou-se uma causa. Deus não poderia repreender o diabo sem testemunhar para o céu e para a terra, porque senão Deus ia ficar como um mentiroso. As intenções do diabo ali, irmãos, não era só ferir Jó e matar Jó. O diabo tinha intenções em arrastar mais anjos do céu. E são essas revelações que estão escondidas no livro. O diabo queria deixar recados aonde pontos de interrogações acendessem no céu. Porque o diabo sabe que os anjos continuam com poder de escolha. E sabe qual é a revelação de você juntar o livro de Jó com o livro de Enoque? O livro de Enoque não fala do diabo, de Satanás. Fala de 2 rebeliões de anjos líderes, mas não fala do diabo. Talvez seja por isso que o livro de Jó não esteja na Bíblia também, porque não fala do diabo. Gênesis fala muito do diabo, assim, não fala claramente, né? Mas fala ali da serpente, etc. E depois Deus vai revelando o diabo. E a Bíblia toda vai falando do diabo, mas não fala das rebeliões. Assim, na verdade fala, Gênesis capítulo 6, você vai ler ali falando que os filhos de Deus ficaram ali apaixonados, vou usar minhas palavras, pelas filhas dos homens, viram que elas eram belas e foram e tomaram mulheres para si. E aí as pessoas que não querem aceitar o livro de Enoque distorce ali, fala que os filhos de Deus era a descendência de Sete e as filhas dos homens formosas eram as outras pecadoras, mulheres pecadoras. Irmãos, essa distinção bíblica, explicada desse ponto de vista, não faz o menor sentido. Filhos de Deus na Bíblia, antes de Jesus vir, isso é muito raro acontecer. Agora, filhos de Deus na Bíblia, antes de Jesus vir, os anjos são chamados de filhos de Deus, no próprio livro de Jó. Então, se a Bíblia faz a distinção entre filhos de Deus e filha dos homens, você tem que entender o mistério. E não é à toa que tem Judas na Bíblia para explicar isso para a gente. Um só apóstolo que escreve uma só carta com um só capítulo e fala coisas que nenhum dos outros falaram. E os homens são tão burros que colocaram, os homens que mexeram na Bíblia e quiseram fazer uma coisa e outra ali, são tão burros que colocaram Judas na Bíblia. Olha, retira Judas, retirou Enoque, retira Judas. Mas isso Deus permitiu para mostrar que, ainda que Deus é soberano, Ele está lidando com homens. Aliás, nós temos várias traduções e nas melhores traduções nós temos vários erros porque Deus está lidando com homens. Só que Ele não vai permitir que toda a Bíblia seja traduzida errada, que as traduções erradas impeçam os homens de serem salvos. Pode impedir os homens de terem conhecimentos avançados, mas não de serem salvos. E por isso existem aplicativos, pessoas que estudam grego, hebraico, para recuperar a restauração de todas essas coisas, inclui a palavra de Deus. Então isso é uma realidade, Deus trabalhando na realidade.
Existem várias Bíblias. Olha, o Testemunha de Jeová tem uma Bíblia exclusiva para eles, que parece muito com a nossa, mas todas as vezes que Jesus é adorado, eles modificam. Eles modificam pontos chaves da Bíblia também, fora esses de que Jesus está sendo adorado, eles modificam outros pontos. Pontos assim que estão carregados de heresias, mas que alimentam a doutrina deles. E nós temos pontos assim na nossa Bíblia, que alimentam pontos do pré-tribulacionismo, que alimentam o calvinismo. E os aplicativos do grego, eles nos ajudam a identificar isso, para que a gente pense nisso. Ou seja, Deus não fugiu de um bom combate, de uma realidade. Tudo isso Deus permitiu para provar os corações. Tinha 3 pontos de Jó que ele não tinha conhecimento. E ele poderia ter, mas ele não tinha. Embora toda aquela sabedoria dele, ele poderia parar para pensar que algo diferente estava acontecendo. Só que, no final do livro, Jó fala isso. Ele se dá conta. Ele fala, eu falei coisas sem entendimento, que eram coisas maravilhosas demais para eu entender. Porque Jó, ali no final do livro, começou a entender os planos de Deus. Por isso que Jó fala, eu sei que o Senhor pode tudo e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que coisa linda isso. Jó não conhecia todos os planos de Deus, mas ele já passou a conhecer ali o que estava acontecendo ali. Jó sabia que ele estava sendo provado e que havia uma causa no céu para isso. Estão nas palavras, Jó 42. Por isso que ele fala, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó não conhecia todos, não tinha como conhecer, não tinha Torá escrita, não tinha nada. Então, era difícil mesmo para eles entenderem muitas coisas, né? Mas Jó tinha que saber que Deus não ia fazer aquilo com o homem sem causa. Só que ele não atribuiu injustiças a Deus. Aí que está o ponto. Então, Jó falou, Deus está irado contra mim. Porque Jó sabia que aquilo não poderia acontecer com o homem se Deus não permitisse. Ele reconheceu isso, já sabia disso. Mas por que aquilo aconteceu com um homem que era justo? E isso que confundiu os amigos de Jó. Então, tinha uma causa, né? E Deus não estava irado com Jó. Quem estava irado era o diabo. Não foi a mão de Deus que tocou em Jó e nas coisas de Jó. Foi a mão do diabo. Deus permitiu, mas não foi a mão de Deus. Então, nesses 3 pontos, Jó não tinha entendimento e caiu em si no final do livro. Por isso que ele fala, eu me arrependo e boto a minha cara no pó por causa desses 3 pontos. Não porque ele está falando, eu me arrependo de ter sido um soberbo e de ter me vangloriado nas minhas boas obras e de achar que era isso que iria me salvar, bota a minha cara no pó. Não, não era nada disso. Deus fala, Jó falou o que é reto diante de mim. Ou seja, Deus considerou que foi normal para aquele tempo Jó não saber daquelas coisas, embora ele poderia falar, não, algo aconteceu, algo tá, quem sabe não é aquela serpente que enganou Eva, quem sabe, e Deus não está me provando. Olha, se falasse isso, o discurso seria outro, mas eles não passaram isso na cabeça deles, de nenhum deles. E Jó falou, Deus é minha testemunha. Então, como assim? Deus é testemunha, sendo que Deus está irado contra Jó? A mão de Deus tocou em Jó? Foi sem causa. Então, por que Jó tomou Deus como testemunha? Isso eu vou explicar no segundo vídeo. É maravilhoso entender isso, irmãos. Porque ali, ó, aquela coisa confusa, às vezes está tão na nossa cara, é tão claro. Porque a gente precisa prestar mais atenção no discurso. Tudo isso que Deus está me dando a entender é porque eu estou prestando atenção nos discursos. Eu não estou com pressa de montar uma mensagem para a semana, para a igreja. Com pressa de falar do livro de Jó. Eu estou querendo entender. Então eu já escutei Jó quantas vezes. Ou seja, não quero ficar dando bola fora. Eu quero explicar a justiça de Deus, os desígnios do Senhor. Até ao ponto de falar para vocês que quando o diabo se apresentou lá diante de Deus, ele não sabia o que Deus iria fazer. Ele só sabia que ele tinha ódio de Jó. Aí Deus foi e deu o primeiro lance. Tá vendo Jó? Aí o diabo caiu na armadilha de Deus.
Deus sabia, irmãos. E esse conflito todo só faz sentido se o diabo tivesse experiência de que ele pode arrastar testemunhos, tirar pessoas de Deus, colocar para o reino dele ou mandar para a morte e tirar testemunhos de Deus. Ele tinha que ter experiências e ele tinha. No céu, durante ali a vida de Adão, os anjos que se rebelaram, ele tinha. Esse conflito não faria o menor sentido se o diabo entendesse que Jó era um eleito e era impedido de poder blasfemar. Será que o diabo é tão burro assim? O diabo não está acusando Jó? Não está? Esse texto de acusar as pessoas não aparece lá no Apocalipse 12? Eu sei que Jó não foi o único acusado por Deus, mas foi o primeiro livro a revelar que o diabo acusa as pessoas justas. Pode ver que outras pessoas da Bíblia foram acusadas pelo diabo, mas Jó é o primeiro livro que fala sobre isso. E lá no Apocalipse 12 vai dizer que Satanás, o acusador dos nossos irmãos, foi lançado por terra. E diz que ele é o sedutor do mundo inteiro. Olha o que o diabo fez no mundo inteiro, irmãos. Olha a feitiçaria da tecnologia, da inteligência artificial. Olha o que ele fez no mundo. Você acha que um ser desse ia ser tão burro de fazer um desafio para Deus, sabendo que Jó era um eleito predestinado e não podia blasfemar? Tá vendo? Coisas lindas. Então a intenção do diabo não era apenas tirar o testemunho de Jó na terra, porque tirando o testemunho de Jó, tira o testemunho de Deus. Embora o diabo estivesse fazendo tantos males na terra, ainda tem homem que com o seu poder de escolha anda em retidão e através das boas obras mostra sua fé para com Deus. Isso que o diabo queria anular, só que não era só isso. O diabo também queria arrastar anjos. Ele queria fazer os anjos eleitos de Deus, os que escolheram ficar com Deus, serem ridicularizados pelo exército que estava do lado dele. Você entendeu isso? Como assim? É só parar para prestar atenção no desafio. Se Jó servia a Deus só porque ele era rodeado de bens, por que aqueles anjos estão com Deus? Por que isso não pode ser igual com os anjos? Os 7 arcanjos, por exemplo. Será que eles servem a Deus só porque são arcanjos? Será que se Deus tirar alguma bênção, alguma glória, ou provar algum anjo, será que eles deixam de servir a Deus? E se Jó perde e anjos ficam em dúvida, os anjos eleitos de Deus acabam sendo ridicularizados pelos anjos não eleitos. Então o diabo ele é astuto. O propósito do diabo não era só derrubar Jó. E Deus sabia disso. Deus não ia entrar num desafio para ele perder. Só que Deus, como Deus também ele não é bobo, né? Assim como o diabo não é bobo, Deus também não é bobo. Deus não iria fazer um desafio para Satanás para que Satanás envergonhasse Deus. Em que sentido? Se o calvinismo estivesse certo, o diabo iria arrumar um plano para envergonhar Deus e iria envergonhar Deus. Eu vou falar disso melhor mais para frente, mas o diabo iria falar: você está me achando que eu sou o quê? Você me faz uma jogada dessa? Se eu tirar os bens de Jó, ele não vai blasfemar. Se eu falar pele por pele, você vai deixar eu ferir ele, não vai deixar eu matar ele e ele não vai blasfemar. Porque ele não pode blasfemar, você predestinou ele para isso. Agora, estende a mão e retira o poder de escolha dele, para ver se ele não blasfema. Deus não ia poder fazer nada, porque isso é o que o calvinismo prega. Se retirar o poder de escolha do homem, todo homem escolhe o diabo. Isso é vergonha para o céu. Vergonha. Nem a cruz de Cristo pode resgatar homens para Cristo se eles tivessem o poder de escolha. Que soberania é essa? Isso é tirania, não soberania. E o diabo poderia lançar um desafio desse para Deus. Obviamente. Falar: você está pensando que eu sou bobo? Você só vence porque retirou o poder de escolha da sua criação. Tá vendo? Então, são seitas que se levantaram, que emergiram da terra.
faladas, ensinadas por boca de pessoas que parecem ovelhas, mas falam como bodes. Então o diabo iria usar esse argumento contra Deus. E Deus, se o calvinismo fosse certo, fosse correto, Deus não iria fazer esse desafio contra o diabo, para o diabo vir e lançar essa para Deus. E falar, você acha que eu sou bobo? Para Deus ficar envergonhado. Não, Deus sabia que o diabo tinha experiência de que ele pode arrastar pessoas santas para o lado dele. Anjos têm poder de escolha, Adão tinha poder de escolha, hoje todos têm poder de escolha. Então o diabo viu algum tipo de disputa na qual ele poderia alcançar vantagem. Quantos homens nós vemos na Bíblia que foi Deus que levantou e o final deles não foi bênção, não foi para o lado de Deus? Quantos homens? Então são coisas maravilhosas no livro de Jó, que nos fazem meditar. O livro de Jó é o profeta mais anticalvinista da Bíblia. E não só isso, né? Não só isso. Jó não é somente contra a heresia do calvinismo, ele é contra muitas outras heresias. Mas vocês entenderam, né, irmãos? Então eu vou finalizar aqui. E hoje é dia 24 de dezembro, eu agradeço todos os irmãos que me ajudaram aqui esse mês, me ajudaram nas contribuições, eu recebi todas as contribuições. Deus abençoe vocês, tá, irmãos? Eu vou soltar um vídeo no grupo dos ofertantes, mas tem muitos irmãos que me ajudaram e não estão nos grupos. Então, eu agradeço mesmo, que o Senhor abençoe todos vocês, possa retribuir vocês, tá bom? E um Feliz Natal para todos. Eu passo sozinho, não queria, mas esse é o meu contexto. O que importa é que Deus está comigo. Mas para vocês que vão passar com as suas famílias, eu desejo um Feliz Natal, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz então.